Terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Nesta edição de férias do Jornal Rádio PT, você vai conferir a reprise das entrevistas com Tamires Sampaio e Humberto Adami. A gente falou sobre racismo estrutural no judiciário e candidaturas femininas no mês da consciência negra. Bom dia, Tamires, seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nesse espaço com você, querido. O prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então vamos começar aqui. Quem também quiser participar dessa entrevista, quiser mandar sugestão aqui, perguntas, comentários, pode colocar aqui no chat ou no nosso WhatsApp que a gente passa aqui para a Tamires. Tamires, quando é que começa a sua militância antirracista e feminista? Quando é que você percebe que o direito é um instrumento, né, de defesa e também, né, de discriminação das minorias? Olha, a minha militância, eu costumo falar que começa desde a barriga da minha mãe, na realidade, porque minha mãe ela é uma militante do movimento negro, então eu cresci em atividades, encontros, manifestações, em especial do movimento de mulheres negras aqui em São Paulo. Mas, de fato, eu acho que eu me encontrei, me vi como uma militante, uma ativista a partir da universidade, né? Eu sou formada em Direito graças ao ProUni, aqui no Mackenzie. No Mackenzie é uma universidade privada, extremamente elitista, e eu já no primeiro ano da graduação eu tive contato com outros estudantes de esquerda, bolsistas, que faziam parte de um grupo de estudos, e a gente começou a falar, não, vamos fazer um coletivo, vamos discutir combate às opressões na universidade, combate ao racismo na universidade. Eu acho que daí para frente que eu de fato consegui me ver, assim, sabe, como uma potencial agente de transformação, uma militante, uma ativista. E você é secretária adjunta de Segurança Cidadã, né, em Diadema. O que você leva da sua vida acadêmica, né, de pesquisadora, para um cargo como este? Isso é uma pergunta. E como pensar uma política de segurança que seja antirracista? Tanto na graduação quanto no mestrado, né, eu sou mestra em Direito Político e Econômico hoje, eu pesquisei sobre segurança pública, criminal, essa relação com o racismo e o genocídio da população negra no Brasil. Muito incitada, inclusive, por conta das pautas do movimento negro, né? Eu sempre procurei trazer para a academia as pautas que o movimento negro já há muito tempo denuncia. Então, só que uma coisa é teoria e outra coisa é prática, assim, né? E tá sendo muito legal essa experiência para entender, assim, porque quando eu falava assim, a gente precisa construir uma segurança cidadã pautada na garantia de direitos, na prevenção, né, nas políticas de prevenção, no diálogo com a população, isso era muito etéreo, assim, para mim, assim. E agora, lá na secretaria, eu tenho percebido que é possível construir uma política de segurança cidadã antirracista, é possível construir isso, inclusive, com os agentes de segurança das cidades, porque a gente tem feito um diálogo, tem feito formação com eles. E eu percebo que tem uma abertura muito grande, mesmo porque a maioria desses agentes são pessoas negras periféricas também, sabe? E aí, priorizar políticas de prevenção, né? Priorizar uma política de segurança pautada na articulação com as outras secretarias, inclusive, é uma questão de vontade política. Porque essa é uma pauta que, infelizmente, ela é contra-hegemônica, inclusive na esquerda, né? A gente ainda tem muito carregada essa noção de que segurança tá pautado por ter policial a rota na rua, né? Policial na rua, a população armada. Eu acho que com o governo Bolsonaro isso se espalhou ainda mais, mas lá em Diadema a gente está conseguindo provar para a população que é possível construir uma política de segurança pautada na prevenção, pautada na articulação, né, com as outras secretarias, pautada numa política antirracista, comunitária, e está sendo muito legal. É verdade, esse discurso de quando se fala em segurança, sempre você tenta despertar o medo, né, no cidadão. Então ele vai se sentir protegido com essa presença, né, ostensiva da polícia. Tamires, você também é autora do livro Código Oculto, né? Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. O que você quer dizer com essa expressão Código Oculto?
Esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado no Mackenzie. Eu fui orientada pelo professor Silvio de Almeida, que hoje eu acho que está se consolidando como um dos principais intelectuais vivos nossos, né? E essa expressão código oculto, ela pauta assim, como que nosso sistema de justiça criminal ele reproduz ações racistas, mas não necessariamente tendo ela na nossa lei, né? Então, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a legislação dos Estados Unidos pós-abolição da escravidão lá eles iniciaram as leis de Jim Crow que institucionalizavam a segregação racial. Né? Então, tinham lugares que negros não podiam entrar, tinham bebedouros que negros não podiam beber, né? Universidades, escolas que negros não podiam estudar. Isso era lei nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui aboliram a escravidão, começaram a construir uma noção de que existe uma democracia racial, porque o Brasil é um país miscigenado, sem pautar que essa miscigenação foi fruto, né, em grande parte, do estupro contra mulheres negras e indígenas, sem falar que essa miscigenação também foi parte de uma política de embranquecimento da população também, né, baseada numa noção do racismo científico, que pautava que quanto mais branca fosse a sociedade, mais desenvolvida seria, né, o país. Mas, ao mesmo tempo, né, que tinha essa construção da democracia racial, a gente tinha a construção de leis penais que eram voltadas para prender, né, criminalizar a população negra sem dizer isso. Né? Então, a gente tem a criminalização da vadiagem, a criminalização da capoeira, a criminalização do né, o uso do pito do pango, que era uma erva que era utilizada há um tempo atrás, que relaxava, né, era tipo um relaxante muscular. Então, e essas eram legislações que eram voltadas para o aprisionamento, né, e a criminalização da população negra, mas sem dizer isso diretamente, sabe? Então, quando eu falo sobre um código oculto, é sobre como o nosso sistema de justiça criminal, como o racismo, né, estrutural, aliado ao nosso sistema de justiça criminal, ele de forma oculta, ele constrói um processo de criminalização, de encarceramento, e que acaba reproduzindo, né, resultando no genocídio da população negra no Brasil. O jornal Rádio PT recebe hoje a advogada Tamires Sampaio. A justiça criminal, ela é, na sua opinião, um elemento importante, então, da manutenção do racismo no Brasil ainda hoje? Com certeza. Porque se eu falo sobre essas criminalizações que aconteceram no pós-abolição, a gente tem exemplos de hoje sobre como, por exemplo, a guerra às drogas, né? A lei de drogas, ela na realidade é uma guerra contra a população pobre, negra e periférica, né? Porque existem territórios em que a utilização é autorizada e territórios em que não é. Isso mostra o quanto que esse é um tipo penal que foi construído para criminalizar uma parcela, né? Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, de lá no Mackenzie tem uma rua chamada Maria Antônia, que tem cheia de bares, né? Nessa rua, quando tinha aula presencial, a gente via uma série de rodinhas de jovens estudantes do Mackenzie ali, que é em Higienópolis, que é um bairro, né, de elite de São Paulo, usando maconha, passavam agentes de segurança e nada acontecia. Agora, se essa mesma rodinha acontece aqui, em Guaianazes, por exemplo, que é onde eu moro, na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, e passam agentes de segurança, eu nem preciso falar o que acontece com esses jovens, sabe? Então, isso mostra o quanto que a criminalização, ela é direcionada, né? Ela está relacionada a um território em que isso pode ser utilizado ou não. Né? E isso está relacionado a uma perspectiva de poder econômico e de poder racial, inclusive, né? Sobre uma classe social em torno de outra. E o seu livro, ele é uma leitura também do processo histórico, né, de formação do racismo estrutural, como você falou aqui, a miscigenação, né, esse mito da democracia racial, e é uma construção importante para dar dimensão, né, do que foi o prejuízo da escravidão na formação da base da sociedade brasileira. Sobre a escolha, né, de como você pensou o livro, dá para falar de racismo? Você acha que dá para falar de racismo sem fazer esse resgate histórico, Tamires? Eu acho que dá para falar, a gente pode apresentar exemplos do que está acontecendo hoje, mas eu acho importante trazer esse resgate histórico, porque
quando a gente fala sobre racismo estrutural, é necessariamente falar sobre como a nossa estrutura social foi construída. E aí não dá para a gente falar sobre isso sem pensar a nossa história. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: viver sem conhecer o passado é viver no escuro, de certa forma. E a gente, acho que a população como um todo, assim, tem muito apagado o que é a história do nosso país. Assim. Eu acho que, em especial, essa história das revoltas, da resistência, né, e da violência, inclusive, que aconteceu contra a população negra, os povos originários, né, os povos indígenas também. Então, eu sempre faço questão de, quando discuto esse tema, ou mesmo no livro, começar com história, começar falando, né, olha, nosso país é um país em que 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão. É um país que, mesmo após a abolição da escravidão, esse processo de exclusão social continuou, para a gente entender o quanto que isso tem um reflexo nos dias de hoje. Para quem está chegando agora, a gente está ouvindo aqui a advogada Tamires Sampaio, e tem mensagens aqui para você também, Tamires. Salve, Tamires, a Josi Negreiros comenta, João Ricardo Roque, sua vivência desde a infância com movimentos em defesa da segurança social para negros a fez cursar direito e buscar atuar nessa proposta. Isso é uma afirmação, tá? Então tem gente que conhece a biografia. O oposto é válido para pessoas racistas que fazem direito por ideologia? É uma pergunta para você. Acho que pode ser, porque é isso. O direito, na realidade, ele foi construído numa perspectiva de manter, né, de manutenção, é um instrumento de manutenção das desigualdades sociais na prática, né? Então, eu acho que é muito mais fácil você utilizar o direito nessa perspectiva de manutenção das desigualdades, né, justificativo disso, do que pensar uma noção de direito discriminatório, por exemplo, né, que é um termo que está sendo utilizado e falado muito agora, mas aí reverter a lógica do direito, né, na realidade. A Josi Negreiros também aqui comenta, que era a minha próxima pergunta, né? Falando que você foi candidata na última eleição e pergunta se você vai se candidatar novamente. Aí eu emendo também aqui essa candidatura, né, a vereadora por São Paulo. Queria que você também comentasse, aproveitasse e comentasse também sobre as candidaturas de mulheres negras e se, na sua opinião, a cada pleito a gente vai ter mais mulheres negras disputando esses espaços de poder, agora é um caminho sem volta? Ah, legal. Eu fui candidata aqui em São Paulo, a vereadora, foi uma experiência incrível, a gente construiu uma campanha por uma cidade antirracista e bem viver em São Paulo. Eu tive 11.451 votos. Para um primeiro pleito, eu acho que foi uma vitória política, em que pese não tenha sido uma vitória eleitoral. A gente conseguiu, do acúmulo da campanha, inclusive, construir um coletivo, que é o Coletivo Bem Viver São Paulo. Serei candidata no ano que vem, sim, provavelmente. A gente está discutindo isso no coletivo, pensando um pouco aqui em São Paulo, como a gente vai construir, e provavelmente a deputada federal. A gente está dialogando sobre isso. Sobre a questão de candidaturas negras, de mulheres negras em especial, eu acho que é um caminho sem volta. A cada pleito a gente está vendo a quantidade de mulheres candidatas, mas a quantidade de mulheres negras eleitas tem crescido. Aqui em São Paulo a gente tem a Tainara em Araraquara, que foi reeleita a mais votada vereadora em Araraquara, Paola Miguel em Campinas, Fernanda Curti em Guarulhos, mas fora daqui também, né, tem a Denise Pessoa lá no Rio Grande do Sul, a Tainá no Rio de Janeiro, a Diva no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma série, né, de mulheres negras que são lideranças de movimento social, lideranças do PT, que foram candidatas e se elegeram já, e que provavelmente serão candidatas no próximo pleito eleitoral, outras lideranças, inclusive. E eu tenho certeza que esse processo, assim, ele vai se aumentando cada vez mais, vai se fortalecendo, mesmo porque eu sempre tenho uma vontade da população brasileira votar nesse perfil também, né? Então eu acho que é um desafio para o PT estimular essas candidaturas, né, com esse perfil, dar visibilidade para essas candidaturas, porque eu lembro que no ano passado a gente ia fazer panfletagem, né? E aí no começo as pessoas não queriam pegar, e aí quando eu não quero pegar desse homem, sabe? Falava assim, sem saber, sem nem olhar. E eu falei assim, não, é uma mulher, sou eu a candidata. Aí a pessoa parava na hora e falava, nossa, e você é candidata? Não, então peraí, então vamos conversar. Vamos conversar, sabe? Então,
eu acho que tem uma vontade mesmo, assim, da população como um todo votar em mulheres, em jovens, né, em pessoas negras, indígenas, para, inclusive, tentar chacoalhar um pouco, assim, né, o perfil do nosso poder legislativo, né, das casas legislativas, em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, e do executivo também. Mudar a cara da política, né? Porque a política tem cara, ela é homem e é branco, né? Realmente trazer mais diversidade para as pessoas até se sentirem também mais representadas. Tem uma mensagem aqui do Luiz Felipe Peralta para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Aproveitem que o livro da Tamires está em promoção, R$ 25, devido à festa do livro da USP. Os descontos foram estendidos por alguns dias. Obrigada, Luiz Felipe, aí ajudando na venda do livro. Muito É bom. verdade. Tamires, olha aí, estamos aí na festa do livro da USP, vários títulos mesmo, com preço muito bacana, muito atrativo. Thaís, Tamires, ainda falando sobre as candidaturas, né? E a gente não pode deixar de falar da Marielle Franco. Eu queria saber se, na sua opinião, né, como agente também de segurança agora, uma pessoa que é do direito, você acha que teve a devida atenção, né, e cuidado da polícia e da justiça o que aconteceu com a Marielle? Olha, eu comentei, eu acho que o nosso sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública, inclusive, ele acaba sendo um instrumento de manutenção de desigualdades. Ele acaba sendo um instrumento para a reprodução do racismo. E a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ela era relatora, se eu não me engano, da CPI das milícias no Rio de Janeiro. Né? Ela era do direito também, ela discutia muito essa questão da segurança pública e a relação da segurança e dos policiais com a milícia no Rio. E eu acho que não é à toa isso, ela ter sido assassinada, assim, eu acho que tem uma coisa tá relacionada à outra, né? É um tema que é muito complicado e que é muito perigoso. Se tem uma mulher negra, periférica, né, que ousa fazer essa discussão, os caras, eles não vão falar, vão tentar calar, né, de alguma forma, ó, esse tema não é um tema para você mexer. E eu acho que é exatamente por isso, inclusive, que existiu, né, a gente já foram 2018, vai fazer 3 anos, 4 anos da morte de Marielle. 4 anos, né? Vai fazer 4 anos da morte de Marielle, e a gente não tem resposta ainda de quem. A gente tem suspeita, sabe que foi relacionado à milícia, sabe que a família Bolsonaro está relacionada a isso, e aí com o Bolsonaro na presidência da República, a gente vê o quanto que ele mexe todos os pauzinhos do poder, né, para tentar impedir que essa investigação ela continue, porque sabe que vai chegar nele ou nos filhos dele, né, e isso, inclusive, é um dos motivos da gente, até agora, eu não saber quem de fato mandou matar a Marielle, mas na prática, saber assim um pouco, né, porque todos os caminhos levam, né, a uma família, levam a um condomínio, levam a um grupo político que governa o Rio de Janeiro, que tem relação com as milícias lá, né? E isso, inclusive, mostra pra gente o quanto que é isso, assim, quando a gente fala direito e o sistema de justiça criminal, ele está relacionado a uma perspectiva de poder, em poder econômico, o caso da Marielle escancara isso. Né? Mesmo com investigações, mesmo com provas, eles não chegam. Por quê? Porque existem pessoas, né, que são agentes, né, do direito, que estão nessa estrutura de poder judicial e que impedem que esse caso de fato seja resolvido. É isso, né? Vamos continuar acompanhando, ver onde é que vai dar isso, porque todo mundo tem essa resposta. Tem várias pessoas, inclusive pessoas públicas, né, com notoriedade, que fazem esse questionamento diariamente, semanalmente. Então, temos o Instituto Marielle, realmente ela deixou assim um legado, né? Virou uma semente mesmo de esperança. E a gente acompanha isso de perto. Sobre o Instituto Marielle, né, Franco, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, que é uma das dirigentes do Instituto, ela vai estar agora na segunda-feira que vem no Roda Viva, né, com certeza para falar sobre esse tema também, né. Ah, legal, bem lembrado então.
Segunda-feira a gente ouve a Aniele Franco no Roda Viva. Tamires, eu queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Rádio PT, sua primeira participação. Espero que você volte em breve para conversar com a gente, que a gente tem muito assunto, mas não muito tempo. Mas a gente vai marcar uma próxima vez para conversar um pouco mais com você. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, tanto no Direito, quanto no Instituto Lula, quanto lá na Prefeitura de Diadema. A gente deseja muito sucesso na sua trajetória e na sua candidatura futura. Vamos ficar aqui de olho. Ano que vem eu quero você aqui também com a gente para falar dessa candidatura. Que legal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Um beijo e para todas e todos que estão acompanhando a gente também na Rádio PT. Humberto Adame, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. O prazer é nosso. Eu queria que você o senhor contasse quando é que foi criada nessa Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, quando ela nasce, e qual é o principal objetivo, né? Ela nasce em 2014 por uma proposta que foi feita aqui na comissão, na Conferência Nacional dos Advogados, dentro da Comissão da Igualdade Racial, e vem se desenvolvendo desde então 3 gestões do Conselho Federal. Já são 18 seccionais da OAB que instalaram comissões, e muitas comissões nas subseções. Eu estava vendo falar aí da vereadora Tainara, daí de São Paulo. Ela fez parte também da Comissão da Verdade e da Escravidão lá de Araraquara. A Tamires também, queridíssima aí, estamos sempre para lá e para cá nessa revoada, que é a reparação da escravidão e todo esse fosso racial que o Brasil convive e que veio desde a época da escravidão e que é naturalizado para muitas pessoas. Tem pessoas que não acreditam que existe racismo no Brasil, e o racismo do Brasil e as suas consequências trágicas para a população preta e parda está centralizada, está fundamentada nesse fosso racial que vem desde a escravidão negra. E o senhor foi também ouvidor-geral, né, da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de 2009 a 2011. Qual foi a importância da criação dessa pasta lá em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, para o avanço nas políticas antirracistas? Sim, foi um cargo que eu ocupei, na verdade, acho que foi no segundo momento do presidente Lula, a convite do ministro Edson Santos, e foi um cargo que me deu muita amplitude em saber. Eu já tinha militância do movimento negro, já tinha militância na OAB, mas a ouvidoria ela expandiu, porque eu sempre digo que o ouvidor ele não tem que fazer prevalecer a sua vontade, a sua opinião, o seu pensamento, mas dar voz àqueles que não têm a voz ouvida. E isso foi muito importante, acho que foi o período de mais relevo da ouvidoria da CEPI. A CEPI teve momentos muito interessantes. Eu sempre digo que eles fizeram mais do que já tinha sido feito antes e talvez menos do que se precisa fazer até hoje. Isso é notório, a gente precisa voltar a esses temas e que estão em franco ataque aí desde aquela época, né, com a desconstrução que toma o seu ápice nesse triste momento da Fundação Palmares. Né? Verdade. Qual é a marca, falando, né, dessa utilização, inclusive, né? O governo Bolsonaro, na época que ele foi acusado de racismo, ele se cercou, né? Tinha ali na sua companhia sempre uma pessoa negra, depois tinha um indígena, então ele usando essas identidades para justificar, né, que não é racista, que não discrimina nenhum povo no país. Qual é a marca mais evidente, na sua opinião, do racismo brasileiro? O racismo brasileiro ele se notabiliza, como se diz no movimento negro, em se disfarçar, em se recriar e se reinstalar
dizendo que não existe. Eu estava vendo a Tamires falando aí das leis do Jim Crow, era o racismo face-to-face, que é onde que tem nos Estados Unidos. Você não entra aqui porque você é preto. E aqui, no Brasil, ele sempre se disfarça. Diz, não, nós somos todos iguais, olha aqui, eu tenho um amigo negro, a empregada lá de casa era até da família. Então, isso é um racismo disfarçado, dissimulado, e que alguns já chamaram de democracia racial à brasileira, né? E que, na verdade, se notabiliza por se reinventar e se disfarçar. Estamos agora vendo aqui, só a título de curiosidade, eu estou dando o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, os cotistas do Instituto de Advocacia, os cotistas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e do concurso público da Polícia Civil, que também tem cotista em todos os concursos públicos. E eles agora inventaram uma banca, resolveu fazer uma espécie de cláusula de barreira. Então, eles só corrigem as provas dos cotistas até determinado número. Então, no concurso da Polícia Rodoviária, tinha 3.000 vagas. Eles calcularam que seriam 300 cotistas. Corrigiram as provas só de 1.200 candidatos cotistas, considerando que tinha reserva. Mas não é isso que diz o acórdão da ADC, Ação Declaratória Constitucional 41, que foi requerida pelo Conselho Federal da OAB e pela própria Comissão da Verdade da Escravidão. Então, lá se diz, a ação afirmativa ela tem que se dar em todas as etapas do concurso, até chegar no final, na lista. E lá eles corrigiram apenas um percentual dos cotistas, inclusive tendo recebido da Administração Pública Federal a totalidade da correção, da verba para correção. E aí agora nós estamos lá dando assistência, já está judicializado, o Ministério Público Federal já entrou em várias ações ao longo do país para conseguir que o concurso chegue até o fim e esses candidatos cheguem até o final, na classificação, fiquem caindo nas etapas do concurso. E isso não está de acordo com a ação declaratória constitucional do comando da STF, que foi a 41, requerida pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Você disse que nós fizemos muitos resultados, foram principalmente a recuperação de personagens das histórias. O Luiz Gama, depois que a OAB vai lá com a Comissão da Verdade, entrega aí, foi citado aqui pela Tamires, o professor Silvio Gama, o Silvio Almeida, que era o presidente do Instituto Luiz Gama, lá na Mackenzie. E a OAB vai e entrega uma placa dizendo, olha, Luiz Gama, mais do que advogado, era herói da pátria, porque se dizia que o Luiz Gama que não tinha conseguido se formar, e é verdade, na faculdade de São Paulo, aí, do Largo São Francisco, porque ele era preto, ele ficou só como ouvinte, mas ele tinha conseguido uma carta de rábula. E por isso ele fez todo o trabalho de recuperação. A partir desse reconhecimento da OAB, Luiz Gama explodiu para todo o Brasil, hoje já entrou como herói da pátria, tem sido homenageado em todos os lugares, virou até busto na OAB de Salvador, que queria brigar com a OAB de São Paulo pelos restos mortais do Luiz Gama, porque ele era baiano. E também tem a Esperança Garcia, que era conhecido de pessoas do movimento negro, mas é que depois que a OAB, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, faz o reconhecimento de primeira, propõe que a OAB do Piauí proclame como primeira advogada do Piauí, a Esperança Garcia também explodiu. Então, essa é a força da OAB, que, inclusive, começaram as eleições agora, as eleições aqui no Rio foram ontem, com a grande novidade de 50% na cota de mulheres e em todas as chapas, e 30% para advogados pretos e pardos. Está dando algumas confusõezinhas aí, mas isso acontece sempre. Os vestibulares da UERJ também sempre tem aquela problema dos
de quem é pardo, quem não é. Isso é um problema permanente. E na verdade, a OAB vai melhorar, a OAB nunca mais vai ser a mesma. Nós tivemos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a eleição de uma mulher negra como secretária da seccional adjunta, que é a advogada Mônica Alexandre Santos, que já era conselheira da seccional há 3 gestões e vice-presidente da Associação Carioca de Advogados. A chapa que eu integro como conselheiro saiu vencedora, do presidente Luciano Bandeira, portanto, esses avanços multiplicados por todos os municípios do Brasil, eles são fantásticos. Algumas pessoas se desesperam, sendo isso aqui, aquela confusões de eleição. Mas quando você olha para o geral, a eleição é muito importante, e é importante que a Comissão Nacional da Verdade esteja trabalhando com esse viés, desde a escravidão negra até o momento de hoje, e fazendo esses resultados. O advogado Humberto Adambi está falando com a gente agora, o jornal Rádio PT desta quarta-feira, sobre escravidão, racismo estrutural e reparação histórica por meio do direito. Aqui tem uma pergunta do João Ricardo Roque para o senhor. A CVE Negra pode propor ao Congresso que criem leis de fomento a culturas negras através do cinema, como forma de reparação à escravidão, através da consciência identitária? É uma pergunta do nosso ouvinte aqui, que com certeza trabalha com cinema, que ele sempre fala desses incentivos. Já existem muitas dessas legislações. O problema é que, como nós vimos no caso do Marighella aí, esses temas estão sendo muito perseguidos, como também a questão quilombola, que desde o célebre discurso da campanha eleitoral do atual presidente da República, onde ele disse que não ia dar nem um centavo de terra, nem um centímetro de terra, nem um centavo de recursos públicos. A parte cultural também está sob ataque, assim como a parte educacional. Você vê que agora o Enem é exatamente um dos focos, né, essa complicada gestão do Ministério da Educação, mas você vê, educação, cultura, arte, são sempre atacados. E o sistema penal, que a Tamires falou aqui, onde também a população preta e parda tem sempre um local privilegiado, né? Para a questão da polícia, para a questão da... E nós tivemos exemplos aí, desde o George Floyd, acontece um George Floyd por semana aqui, tem o caso da Marielle, mas desde lá, eu estive aqui, inclusive, no dia do assassinato da Marielle, aqui no Rio de Janeiro, eu estive na cena, local do crime, fui para lá, a gente tinha um bom relacionamento, e ela como vereadora aqui do Rio de Janeiro. E até é um crime sem solução. Mas existem muitos outros crimes sem solução que não alcançam notoriedade. E, invariavelmente, é a maioria pobre do Brasil, que, invariavelmente, é a maioria preta e parda dessa nação, desse país. Aqui a Jeanette Marsola diz: século XXI e o Brasil ainda racista. É muito atraso, maldade e ignorância. O João Ricardo Roque pergunta aqui se, nesse caso do concurso da Polícia Rodoviária Federal, se todas as provas dos negros foram depois corrigidas, né? Depois que vocês intervieram. E aí eu emendo com uma pergunta sobre a criação do Instituto voltado para defender, né? Que o senhor criou para defender esses casos, né, de injustiça na hora de aplicar a lei das cotas. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que eu já presidi, hoje eu sou diretor, mas ele foi criado em 2003, 2005. Por quê? Na gestão dos primeiros vestibulares aqui da UERJ, em 2003, a gente não tinha uma possibilidade de ingressar nas ações policiais, nas ações dos cotistas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos esse instituto e passamos a intervir, porque não se podia intervir nas ações individuais. Foram 300 mandados de segurança e
260 liminares a favor dos cotistas, aqui em 2003, 2005. Então, a partir da existência do IARA, e o IARA já foi a entidade que mais vezes foi ao Supremo Tribunal Federal em defesa das questões raciais, inclusive com a notoriedade do caso do Monteiro Lobato. Nós levamos o Monteiro Lobato, começou também quando eu era ouvidor da CEPI, com o professor Antônio Gomes da Costa Neto, e depois eu saí da ouvidoria, e ele continuou recorrendo, fizemos o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e que muita gente acha que não deu resultado, mas deu um resultado fantástico, que foi trazer toda a história do Monteiro Lobato e a eugenia com que ele praticava através da literatura. Isso ainda está em andamento até hoje. Mas a pergunta é, o IARA tem sim essa expertise. Eu, particularmente, fui um dos advogados que mais vezes fui à tribuna do Supremo Tribunal Federal, e em várias causas, na questão quilombola, na questão das cotas propriamente ditas, que foi a ADPF 186 e na ADC 41, que eu já me referi. Agora, inclusive, a gente está pensando agora também em propor ao AB para evitar essa questão da constitucionalidade da ação afirmativa no direito privado, no emprego privado. Porque já há ações, inclusive teve aquele caso lá da Magazine Luiza, Magalu, em que o defensor público ingressou contra a Magazine Luiza, alegando que era prejuízo. E com isso, eles entraram com uma ação de 10 milhões de reais. Qual é a empresa que quer, por fazer ação afirmativa para pretos e pardos, sofreu uma ação de 10 milhões de reais? Inclusive, nós inovamos. Eu me associei com 2 escritórios aqui grandes, via IARA, o meu escritório e mais 2 grandes, do Henrique Maués e do Luiz Guilherme Vieira, e fomos, inclusive, inauguramos a lei de abuso de autoridade, fizemos uma notícia de fato contra aquele defensor e também entramos com a representação, porque isso é que eu queria aproveitar. Todos os partidos políticos e todas as entidades do movimento negro devem usar o direito para constranger essas pessoas que estão contra a inclusão de pretos e pardos, porque muitas vezes a gente só fica na defensiva, né? E a gente precisa inverter essa ótica e de levar as ações ao judiciário. No caso específico da pergunta, que são os concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal, tem também do Paraná, mas eu ainda não estou muito a par desse do Paraná, eles estão fazendo isso. Eles colocam uma cláusula de barreira e só corrigem provas até determinado... só dos cotistas. Engraçado é que é sempre isso, só dos cotistas. E eles jogam até um determinado número e não corrigem a prova de redação. Isso impede que os candidatos sigam para as etapas seguintes. Nós conseguimos uma vitória fantástica. Eu me associei também com a advogada Juleika Patrícia de Pernambuco, é uma advogada de concurseiros, e nós fizemos a sustentação e conseguimos reverter no Tribunal Regional Federal lá de Sergipe por 2-1, e a turma reverteu, negou provimento à decisão do desembargador que suspendia o concurso, que negava provimento à suspensão do concurso. Esses concursos estão em andamento e vão... É importante que se faça essa resistência judicial, porque o Supremo Tribunal Federal foi muito enfático em dizer que a ação, a relatoria do ministro Lewandowski, do ministro Barroso, o Lewandowski foi na ADPF 86, o ministro Barroso foi na ADC 41, a ação afirmativa tem que ser em todas as etapas do concurso público, e não só na primeira, para excluir todos os outros. E também só tem que se falar em vaga quando tiver a lista final. Até lá não se fala em vaga. E isso está em andamento. Eu tenho podido fazer sustentações orais, e foi muito legal, porque foram os cotistas que pediram socorro e viram um vídeo lá do tempo da ADC 41 e um vídeo da ADPF 86, da minha sustentação
lá no Supremo Tribunal Federal, teve também a da questão quilombola, que olha só que horror que está, e se fala que não tem racismo no Brasil. Que horror que é esse momento da população quilombola, né, onde os quilombolas tiveram que fazer até uma DFE, a DPF, a DPF quilombola, para conseguir vacinação. Porque no Brasil inteiro não havia vacina para quilombola. Então, foi por determinação, eu participei da audiência pública pelo Conselho Federal, da OAB, por designação do presidente Felipe Santa Cruz, e também estive com o Iara, que é amigo da corte lá. Essa questão do amigo da corte eu incentivo muito, a gente já usa muito, porque hoje é a forma da população civil entrar nos processos e dizer, não, isso não é verdade. A audiência pública aqui do Cais do Valongo, que também foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, só tinha engravatados discutindo. O engravatado era o juiz, o doutor Espírito Santo, muito simpático, os procuradores da República, meu amigo Suyama e meu amigo Jaime Metropoulos, a Advocacia Geral da União, então todos eram servidores públicos. Então, as pessoas que devem ser representadas na universidade, na sociedade civil, elas têm que conseguir esse tipo de participação desses processos que são de controle de constitucionalidade. É a Constituição falando ao vivo, e os juízes são os responsáveis. Lógico que vem o juiz de primeira instância, depois vem o juiz de segunda instância nos tribunais, e vai até o Supremo Tribunal Federal. Em todas as etapas, é preciso que a sociedade civil esteja mobilizada, seja através de organizações não governamentais, ou seja mesmo através dos partidos políticos. Os partidos políticos podem e devem movimentar sua máquina de advogados, de estagiários, para fazer parte desses, especialmente nessa questão negra, né? Porque falta muito advogado. Você tem muita demanda social e que muitas vezes os advogados privados não conseguem dar conta, porque eles precisam sobreviver também, e às vezes com as fundações dos partidos políticos, os próprios advogados lá, e a máquina que deve ser colocada de todos os partidos políticos, de A a Z, devem entrar nesse processo e sustentar a política. Eu sempre reclamava, quando eu era ouvidor, né, olha, os partidos de sustentação do governo, que era uma gama, no governo Lula, era uma gama muito vasta de partidos que davam sustentação ao governo. Entrem todos como amigo da corte para dar sustentação. E aí você movimenta advogados, movimenta pesquisa e dá condições que ofereçam ao juiz substâncias, subsídios, para decidir melhor. É isso que faz o amigo da corte. Ele leva informações da sociedade para que o juiz opte pela melhor decisão que ele possa tomar. É isso, esse é o meu recado, meu incentivo, e que se faça no campo da reparação da escravidão. Isso é fundamental. Você tem poucos advogados e precisa de ter muito mais gente. E muitas demandas, muitas, e com 5.573 municípios, há um herói negro, uma heroína negra, para serem resgatados no país. Aqui no Rio, a gente está trabalhando com Mariana Crioula e também o Manuel Congo, que foram heróis daqui, promoveram insurreições com mais de... Agora a gente chama de quilombola. Na época não era chamada de quilombola. Então, o Manuel Congo é o segundo herói negro do Estado. Tem livros de professores e advogados de 20, 30 anos atrás falando desses personagens da história que foram esquecidos, que foram afastados. E assim como esses dois que eu citei, você tem um herói negro, uma lenda, um prédio para ser mencionado lá em cada um desses 5.573 municípios. Tem muita gente para ser resgatado desse esquecimento.
Verdade, doutor. Aqui tem a Josi Negreiros dizendo que maravilha de entrevista, muita informação, comprometimento e luta do doutor Humberto Adame, só nos orgulha. E tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Peralta, ele gostaria de saber a sua opinião sobre o ataque do Procurador-Geral da República contra a Defensoria Pública ao tentar acabar com a prerrogativa de requisição. Podemos afirmar que essa é uma medida racista? Olha, você pode ver de várias formas, mas a Procuradoria-Geral da República, ela, no momento, eu, pessoalmente, a minha opinião é que ela está num momento ruim. A Procuradoria-Geral da República já teve momentos muito importantes, é um órgão que assegura a Constituição brasileira. Ele é responsável, como fiscal da lei, né, de ter a Constituição viva, atuando a cada momento. Vai passar, com certeza vai passar, e nós vamos ter a Constituição de volta. Isso não é um problema do governo. Essas equipes de servidores públicos, elas estão lá, são pessoas dedicadas ao Estado brasileiro, e não a um governo A ou B ou C, um governo passageiro. Entra, sai, volta. Uhum. É da eleição, é da natureza do regime democrático. E não deveriam estar alinhados com políticas de governo, e que nesse governo eles têm o viés notadamente racista, notadamente já declarado, mas que ninguém se engane, isso foi declarado na campanha presidencial. Né? Foi promessa de campanha, época, né, doutor? E eu quero dizer o seguinte, a reparação da escravidão, ela tem que entrar na discussão da próxima campanha presidencial, porque nas últimas ela não entrou, e não se fará um novo país, uma nova nação, sem que se discuta a reparação da escravidão. A reparação da escravidão é um ponto importante, porque depois, quando a gente vê o George Floyd nos Estados Unidos, se esquece que aqui acontece um George Floyd a cada semana, e já se fotografou várias vezes a mesma posição de agentes de segurança, quer no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, praticando o mesmo ato do George Floyd lá. Talvez alguns tenham sido assassinados e não tenha tido a mesma repercussão nos órgãos de imprensa. Porque aí depois vem a questão, ele resistiu, que é outra ação que teve em andamento no Supremo Tribunal Federal, que é o desacato. O desacato é a primeira porta de entrada no sistema penal, e, invariavelmente, são jovens, né, de 16 a 24 anos que são os que tomam passagem já no crime de desacato, que você não sabe nem exatamente o que é. O desacato pode ser você olhar de cara feia para o agente de segurança e o policial está me desacatando. Você cospe a 1 metro de distância do policial, cuspiu, está me desacatando. Então, não tem um tipo muito claro, objetivo, e isso foi objeto também de demanda do Conselho Federal da OAB. O IARA também entrou, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, como amigo da Corte, mas o Supremo Tribunal Federal não andou bem em entender que o impacto do crime de desacato ele é muito desproporcional e irrazoável na população preta, na população pobre em geral, que sua em grande maioria é a população preta e parda, especificamente na juventude. O Laureano Arantes Neto diz aqui... Ai, desculpa. Desculpa, é que eu tenho Só para complementar, isso tudo é reflexo da escravidão negra nos dias de hoje. Perdão. Por isso tão importante o trabalho da comissão, né, dentro de um órgão como a OAB. O Laureano Arantes Neto aqui felicita também, salve Luiz Gama, finalmente resgatado. João Ricardo Roque diz, cada herói negro evidenciado pela cultura é um alento para a consciência identitária e fomento ao antirracismo no Brasil.
Aqui, salve José Vicente da Zumbi dos Palmares. Aqui, várias felicitações, muita gente agradecendo a entrevista, né? A Josi Negreiros comenta: usam o desacato como suporte para as ilegalidades dele. Extinção, ela pede aqui extinção da Polícia Militar. Eu queria agradecer muito. José Vicente, que foi seu citado vice... aí, é o reitor, é o meu vice na Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra. Maravilha! Olha, o pessoal está aqui por dentro da sua história, da sua biografia. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui hoje com a gente, essa aula, esses esclarecimentos todos. Muito importante essa luta. Parabéns pelo trabalho, sucesso, tanto na nova eleição aí da chapa da OAB no Rio. Parabéns também por vocês terem feito essa equidade de gênero. Pois é, tá aqui, parabéns. Sucesso aí na gestão e também na comissão. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, doutor Humberto. Eu que agradeço. Foi uma manhã muito importante e honrosa, e agradeço a todos que nos ouviram aí. Ainda vai, agora como é gravado, vai ficar por aí. Muito obrigado.